Moto G 5G Plus e Galaxy A71 são dois dos principais celulares intermediários lançados em 2020. As duas opções buscam chegar próximo do que entrega um top de linha, mas em cortes de custos e hardware que ainda não os colocam como flagships. Será que a presença do 5G no da Motorola faz ele superar o modelo coreano? Saiba a resposta neste comparativo do tudocelular.com. Os dois smartphones possuem acabamentos semelhantes. A opção de ambos foi o uso de um plástico brilhante, que dá uma aparência de vidro, mas também junta mais digitais com facilidade. Pelo menos, estão um pouco mais acima da média com o padrão do design da traseira. O A71 tem uma mistura de linhas verticais com quadrados holográficos, para chamar a atenção de quem vê. Já o Moto G 5G Plus aposta na aparência em degradê para atrair o consumidor. A opção na frente foi pelo Note no formato de furo na tela. A Samsung optou pela posição centralizada de costume dos seus aparelhos. Já a Motorola preferiu colocar as duas câmeras frontais no canto superior esquerdo, mas não no tradicional formato de pílula, e sim em blocos separados, o que pode não deixar tão discreto assim. Vamos a outro detalhe importante, o leitor de impressões digitais. No Galaxy, o sensor biométrico traz a solução mais avançada do momento ao ficar sob a tela, mesmo sem ser dos mais rápidos disponíveis no mercado. Já o Moto G coloca o recurso na lateral, mas em uma posição alta demais, que pode trazer problemas para quem tem mãos pequenas. O coreano ainda leva vantagem por oferecer um slot para cartão microSD dedicado, sem interferir na presença de um segundo chip de operadora, como acontece com o rival. A Samsung larga na frente deste comparativo. Se o acabamento é no mesmo material, o tamanho de tela também não muda em ambos os dispositivos. Mas podemos dizer que as semelhanças param por aí. Logo ao analisar o material, já vemos mudanças. O Moto G 5G Plus não acompanha o Super AMOLED do A71 e vem com um painel IPS LCD. Mas tenta compensar em outras características. Aqui podemos citar a taxa de atualização de 90 Hz e o suporte ao HDR10. Mas não espere muito brilho aqui, então você poderá ter dificuldades em dias ensolarados. A resposta do concorrente é justamente no nível de luz apresentado, que não deve te dar problemas em visibilidade mesmo fora de casa durante o dia. O coreano também oferece proteção do seu painel com Gorilla Glass 3, um diferencial sobre o adversário, sem contar o maior aproveitamento frontal. Este é um ponto fácil para a Samsung. O som não é o ponto forte de nenhum dos lados. Os dois entregam solução mono, com um único alto-falante inferior. O Moto G decepciona mais por entregar potência mediana apenas. O grave sai mais abafado, apesar de o áudio não distorcer no máximo. Isso também não ocorre no Galaxy, mas ao menos neste o desempenho é mais satisfatório para ver vídeos no YouTube, por exemplo. Caso você seja mais exigente, o caminho é optar por um fone de ouvido. E por falar nisso, as duas caixas são acompanhadas do acessório. No modelo da Motorola, os fones carecem de grave e não têm equilíbrio, diferente do que vem junto com o da Samsung, que já traz uma qualidade sonora decente e conforto. De qualquer forma, não dispensará o investimento em um fone melhor para conseguir extrair o áudio que você deseja. Por alguns detalhes, o A71 abre mais ainda a vantagem aqui. Moto G 5G Plus e Galaxy A71 saem da caixa equipados com o Android 10. O primeiro não tem tantas modificações como o segundo, mas cada um conta com diferenciais. A Motorola tem a seu favor os famosos gestos. Dá para ativar a câmera ao girar o aparelho ou ligar a lanterna ao sacudi-lo, o que facilita o uso com uma mão. Por outro lado, a Samsung inclui recursos interessantes como tela LED para atalhos de aplicativos ou ações, além do tema escuro para economizar bateria combinado com a tela AMOLED e uma série de outros recursos extras nativos. Os dois celulares acabam por entregar boa fluidez na experiência geral, mas o A71 pode ser uma opção melhor no quesito atualizações. Ele deve receber o Android 11 em abril deste ano e está na lista da marca para ser agraciado com updates durante 3 anos. Enquanto isso, o Moto G 5G Plus apenas tem confirmação para a 11ª edição do Android, mas sem qualquer previsão de disponibilidade. A seu favor, joga a presença do 5G, com suporte já assegurado para quando a Anatel leiloar as frequências aqui no Brasil. De um lado, recursos extras e atualizações, do outro, gestos e suporte ao 5G. Temos um empate em sistema. A Motorola adicionou o Snapdragon 765 no seu smartphone, enquanto o Galaxy A71 vem com o 730. Mas será que o hardware mais forte do primeiro se sobressai? Bom, a considerar o nosso teste de velocidade, não é bem assim na prática.
A plataforma do Moto G 5G Plus vai bem mais rápido que o rival na abertura de aplicativos, mas o multitarefas foi decisivo a favor do modelo da Samsung, que levou menos da metade do tempo para reabrir todos os aplicativos, mesmo com menos memória RAM. Mas são nos benchmarks que a plataforma móvel do Moto G mostra sua potência. Ele fica à frente do concorrente coreano, principalmente no Antutu, com cerca de 70 mil pontos de vantagem. No Geekbench também há superioridade, mas menor que o encontrado no anterior. O chip usado pela Motorola tem a vantagem da conexão 5G, só que ela vai ser um atrativo mesmo apenas quando essa rede estiver mais popularizada pelo país, como já mencionamos. Todos os jogos testados pelo Tudo Celular também foram dentro do esperado e rodaram com boa fluidez nos dois celulares. O A71 teve tempo total menor nos nossos testes, e isso pesa mais para ele levar o ponto em desempenho. E como eles se comportam em autonomia de bateria? Ambos conseguiram ultrapassar as 20 horas de tempo de uso total nos nossos testes, com uma pequena vantagem de 7 minutos ao Galaxy. Mas o que surpreende não é a duração, e sim esse empate técnico mesmo com 500 mAh a menos para o modelo coreano. Em recarga, mais uma vez o A71 fica na frente do concorrente, ao encher toda a sua bateria com menos de 1h30 conectado na tomada. Diferente do modelo da Motorola, que precisou de 2 horas para completar o processo. O carregador de 25 watts da Samsung fez a diferença contra o de 20 watts da rival. É outro ponto para o Galaxy A71. Será que as resoluções maiores da Samsung superam a Motorola na briga entre os conjuntos quádruplos de câmeras traseiras? Começando pelo sensor principal, o Moto G registra boas fotos em condições de boa luminosidade, com queda de nitidez à noite. Já o Galaxy não se destaca em alguma característica específica, mas entrega balanço de cores e contrastes satisfatórios. Este também dá a opção de extrair o máximo com o modo de 64 megapixels, enquanto o adversário não deixa tirar fotos em 48 megapixels, somente com a tradicional junção de 4 pixels em 1. Não é uma novidade que a qualidade da foto tem uma queda quando passamos para a lente ultra-wide, mas a baixa é menor no A71, por registrar mais detalhes e entregar nitidez superior. O dispositivo da Motorola peca aqui com imagens granuladas conforme a luz cai, além de aparentar cores mais desbotadas, sem um modo noturno para ajudar, algo que o concorrente já oferece. A câmera macro faz um bom trabalho em ambos os lados. Apenas o Moto G tem foco automático, mas não funciona como deveria e perde o foco ao chegar muito perto. Já o A71 somente fixa os detalhes a uma distância exata de 5 cm. Por último, a lente de desfoque faz a separação dos planos de forma aceitável, mas gera algumas falhas em nitidez e ruídos com o aparelho da Motorola. Pela performance geral, mais um ponto para o Galaxy. Os dois possuem suporte para gravação em 4K, mas somente o A71 também o faz com o sensor ultra-wide. A estabilização funciona bem para reduzir os tremidos de ambos os lados, assim como o áudio não decepciona nem sofre tanto com o ruído de vento, por exemplo. Pela resolução maior na grande angular, o aparelho da Samsung amplia a vantagem. Como já destacamos lá no visual, o Moto G 5G Plus tem uma câmera frontal a mais no seu conjunto. A secundária é ultra-wide e dá a opção de tirar selfies com mais pessoas ao lado. Já o Galaxy A71 tira boas fotos, mas a expectativa era de uma qualidade maior. Pelo menos, ele grava em 4K até com a lente frontal, o que não ocorre com o da Motorola. Em selfies, o Moto G 5G Plus ganha o ponto por oferecer mais possibilidades ao usuário. Finalmente, entramos naquilo que pode ser o fator mais decisivo para o consumidor: o preço. O Moto G 5G Plus chegou ao mercado nacional por R$ 3.000, enquanto o A71 veio ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.800. A diferença entre os dois aumentou um pouco no cenário atual, já que o modelo da Motorola pode ser encontrado por R$ 2.000, contra algo na faixa de R$ 1.700 para o coreano. Por mais que não pareça uma grande diferença de valor, R$ 300 no bolso do consumidor pode fazer muita diferença em seu dia a dia. Então, o intermediário da Samsung fecha com o último ponto do comparativo. E aqui temos uma vitória larga do Galaxy A71 contra o Moto G 5G Plus. A presença da rede móvel de quinta geração claramente não fez a diferença para o dispositivo da Motorola, em especial pelo fato de o 5G ainda não estar bem expandido no Brasil. No geral, o modelo da Samsung só não é soberano nas selfies, onde o rival tem um conjunto mais completo. E no sistema, ao empatar contra os recursos extras da marca pertencente à Lenovo. É importante destacar que, mesmo superior em quase todos os quesitos, o intermediário da marca coreana ainda pode ser encontrado a um custo inferior, o que torna a sua compra mais interessante do que o Moto G 5G Plus concorrente.
Agora é a sua vez. A gente quer saber a sua opinião sobre o resultado. Você considera o Galaxy A71 tão superior ao Moto G 5G Plus? Escolheria o celular da Motorola por algum motivo específico? Acha que o 5G faria diferença na hora da compra ao pensar a longo prazo? Comente no espaço aí abaixo. Lembrando que você pode conferir o comparativo em texto lá no tudocelular.com. Eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.